questão de respeito, a questão de você desenvolver a sua própria cultura, ela já começa na sua língua. Então, quando você começa a desenvolver uma escrita na internet de cunho duvidoso, de qualidade duvidosa, você já está não só atraindo, vamos dizer assim, olhares negativos, porque o que acontece? Você mesmo já está se situando, está se colocando no grupo menos qualificado culturalmente, né? Porque se você não se preocupa com o que você escreve, você não se preocupa com o que você pensa, você não se preocupa em aprimorar aquilo que você escreve e aquilo que você pensa. Eu acho que interessante, se você deseja, vamos dizer assim, fazer parte de uma elite cultural, então você tem que desenvolver a sua cultura de escrita, de leitura, e isso vai influenciar na sua cultura também reflexiva. Olha, o problema todo da gente ficar batendo na mesma tecla de ficar criticando cultura televisiva é porque, no fundo, aquelas pessoas que assistem esse tipo de programação, elas não dão a mínima do que a gente está falando. Eles vão continuar assistindo esse tipo de programa. E a televisão não vai mudar a programação dela, porque a televisão, antes de mais nada, ela pertence a uma mídia empresarial. O empresário, que é muito mais informado, tem uma cultura, um nível cultural muito mais elevado, com exceções, mas em geral tem, porque para você ser um bom empresário você tem que ter um poder de conhecimento muito grande, ele vai querer otimizar os lucros dele. Então informação é capital, é dinheiro, então não pode mudar, ele tem que atender a demanda. A informação acaba sendo uma commodity, então tem que ser negociada. A internet, entendeu? Eu acho importante o seguinte: a internet, pelo fato de ter essa abertura, é onde a gente que quer produzir uma cultura elitizada pode desenvolver. Porque o grande problema é o seguinte, no caso podemos desenvolvê-la, né? Nós temos que nos preocupar com o nosso grupo, aquele grupo que deseja, vamos dizer assim, ampliar o seu leque cultural. Porque não adianta a gente querer tentar influenciar a massa, porque o que acontece? O grande problema de tentar influenciar a massa é porque quando ela está satisfeita, e olha, cuidado, estar satisfeita não quer dizer que ela tem todas as necessidades delas atendidas. Mas se ela está nesse estado de satisfação, ela vai ficar inerte. Não adianta você fazer o que você pode tentar fazer o que você quiser. Enquanto não secar lá o prato dela, ela vai continuar na dela. Não adianta. Mesmo nos movimentos que o povo participou, mudando o governo, vide a Revolução Francesa, o povo nada mais que foi um instrumento. Porque quem, por exemplo, na Revolução Francesa efetuou de fato a Revolução foi a burguesia. E a burguesia, parte dela, nível cultural muito mais elevado, lembrem-se, muitos, vamos dizer assim, destaques assim, de grandes mentes assim, que estavam entre a burguesia, inclusive o próprio berço do iluminismo estava ali, misturado, né? Não só, a gente não pode só restringir também a parte no aspecto literário, mas também você tem que pensar que política também acaba sendo uma cultura importante. Agora, enfim, nós somos, vamos dizer assim, porta-vozes daqueles que acompanham o nosso dia a dia, que assistem aos nossos vídeos. Nós que temos que trabalhar um conteúdo melhor, entendeu? Claro que, por exemplo, como é que é o canal da Casa do Amendoim? Eu trabalho entretenimento, de certa forma, de cultura inútil, né? A gente tem jogos de computador que eu jogo dia a dia, né? Faço os meus comentários, mas é uma coisa para entreter, não é necessariamente algo para você ficar pensando, não. Temos que ter nossa dose de cultura inútil, temos que ter entretenimento. Agora, claro, tem um canal, tenho a disposição de fazer o que eu bem entender, posso explorar vários setores. Então eu posso muito bem, da mesma forma, trabalhar com a minha cultura inútil, como posso trabalhar com a minha cultura útil. Que no caso aqui a gente pode trabalhar aí no divã boêmio. Então o que acontece? É interessante a gente, quando for tratar em um tema, uma discussão, a gente procurar, né, desenvolver
aqui no caso é um monólogo que vai virar um diálogo depois que eu estiver, obviamente, postando esse vídeo e vocês colocando comentário, né, na página. Mas enfim, estou expondo aqui para vocês um esboço, né, porque a gente vai ter outros divãs boêmios que a gente vai desenvolvendo mais temas, mas basicamente o que acontece é o seguinte: o nosso foco, o que a gente tem que pensar em termos de crítica, não é em relação à cultura de massa, porque a cultura de massa, ela atende à demanda da massa, entendeu? E você que quer uma cultura elitizada, tem que produzir cultura para seus semelhantes. Porque o que acontece? A gente não pode ficar aqui pensando, vamos tentar salvar a humanidade. Porque para você salvar alguém, primeiro você tem que saber se aquela pessoa quer ser salva, senão você não vai conseguir. Esquece. Entendeu? O importante é o seguinte: aqui no Brasil, a gente vai conversar em vídeos mais adiante, mas o que eu posso falar brevemente é que a classe média, que seria o verdadeira turbina, aquela que move o país, né? Tanto a classe média alta, média empresarial, vamos botar assim também, esse setor da sociedade é o setor que move o país, porque a massa, que é muito miserável ou não detém assim um capital, vamos dizer assim, uma relevância, um apego político, econômico, social suficientemente relevante para impulsionar o país para algum lugar, né? Essa classe média no país é sobrevivente, porque o que acontece? Nós temos uma carga tributária sobre nós imensa, aquilo que a classe abaixo da gente não paga, quem paga somos nós, entendeu? O que nós recebemos em troca é muito menor que aquilo que a gente paga. Então, o nosso jeito de sobreviver é se ajudando uns aos outros, né? E uma dessas coisas que a gente pode fazer é justamente tendo esse intercâmbio cultural. Então é discutir, é aprofundar, é atacar os verdadeiros problemas. Porque o que acontece? O que acontece que eu vejo muito aqui na internet? Isso é um fenômeno contínuo daquilo que já vem desde a abertura política, que tivemos agora a oportunidade de falar o que nós bem entendemos. O que a gente tem falado? Nada. Porque tudo que a gente vem falando não tem servido de nada em termos de avanço cultural, político. Então, existe aquela ilusão, avançou em termos de agora de meios, nossos instrumentos evoluíram. Agora, aquilo que passa por esse meio, né, aquilo que sai de nós remetentes para os nossos destinatários, é que não cresceu em nada. Há muito tempo que eu não vejo um movimento cultural relevante. E não é aquela coisa, tem que esperar alguns anos para historicamente mostrar um movimento cultural que tenha causado impacto. Olha, sinceramente, desde desses movimentos modernistas, eu não vejo nada que tenha um impacto real. Porque o movimento cultural é importante que ele tenha um conteúdo, uma densidade. E, obviamente, você não vai esperar isso, por exemplo, no movimento emo, porque não tem. É apenas, na realidade, um aglomerado de aborrecentes que não tem, assim, o porquê daquilo que eles fazem. Fazem o que fazem e pronto. Então, quer dizer, acaba sendo uma coisa vazia. Então, o que a gente precisa desenvolver, nós biólogos aqui no YouTube, é informação que tem utilidade. Como a gente vai dizer isso? A gente tem que pegar tudo aquilo que já existe em termos de conhecimento. Não tem que, em vez de ficar pra gente, o que acontece é o seguinte: novidade, ela surge daquilo que já existe. A gente tem que pegar esse conhecimento e aprofundar, criar novos caminhos, entendeu? Qual a minha contribuição? Formado em jornalismo, estou fazendo direito, trabalho também, mexo com auditoria, fiscal, contábil, enfim, mexo com música também, né? Dá para dar uma contribuição em alguma coisa, né? Mas nós temos que expor pensamentos que ajudem as pessoas que estão aí do outro lado da tela a refletir e desenvolver também conhecimento, entendeu? Então fica aí, vamos dizer assim, um começo, uma sementinha para os nossos próximos divãs boêmios e, claro, também para os outros capítulos aí nos outros vlogs aí espalhados pelo YouTube, para a galera produzir conhecimento, né? Não vou entrar agora no mérito, assim, não falei nem no caso da Bárbara, não,
que a Bárbara está até certíssima, assim, ficar revoltada e tal. Claro que é um desabafo. Ela tem que desabafar. Não gosta, não tem que gostar. Isso é muito bom, importantíssimo. Adorei isso. Só não adianta a gente também achar que vai mudar muito esse tipo de, vamos dizer assim, de cultura, né, que rola na televisão, porque ali tem 24 horas de limitação do que vai colocar no ar. A gente não tem que se preocupar com a televisão, gente. A gente tem um meio de comunicação muito melhor aqui, que é a internet, então a gente usa o melhor meio, né? Então, galera, próxima semana a gente tem o próximo Divã Boêmio. Vou escolher algum outro tema para a gente discutir. Não se assustem, porque de vez em quando eu posso usar um vocabulário um pouco diferente para quem está acostumado aí a assistir eu jogando aqui, né, comentando. Mas enfim, é importante a gente discutir, falar, expor nossa opinião, que de uma forma que também que traga algo de relevante, entendeu? Não adianta ficar falando achismos, entendeu? Isso aí a gente discute aí no próximo Divã Boêmio. Então a gente fica por aqui, sem corte, entendeu? E se você gostou, não gostou, tanto faz. Gostou, ótimo. Não gostou, diga o porquê. Ou não diga também, também, problema é seu, né? Então, até a próxima, galera. Falou?